Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, de minha vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade de vir na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 5, 7, 10 de abril de 1903. Como os homens não se rendem, Jesus fará ressoar a trombeta de novos e graves flagelos. Encontrando-me fora de mim mesma, via Nosso Senhor com uma vara na mão, que tocava as nações. As 8 nações, será? Acho que é as nações, né? E elas, sendo tocadas, se dispersavam e se revelavam. E o Senhor lhes disse: Toquei-vos para vos reunirdes em mim, e em vez de vos reunirdes, rebelam e dispersam de mim. Nossa, Jesus, está acontecendo com esse livro, né? Nossa. Por isso é necessário que eu soe a trombeta. E enquanto dizia isto, pôs-se a tocar a trombeta, e eu compreendia que o Senhor mandará algum castigo. E os homens, em vez de humilhar-se, tomarão ocasião para ofendê-lo e afastar-se. E o Senhor, ao ver isto, fará ressoar a trombeta de outros flagelos. Então, Jesus ele quer, né, que todas as nações se reúnam nele, busquem ele como a fonte da vida, busquem ele como o protetor, como tudo, né? Mas eles, ao contrário, eles se unem para se dispersar de Deus, para fugir de Deus. Não querem nada com Jesus, né? Então é uma tragédia mesmo a situação. E no outro trecho é 5:8. 21 de abril de 1903, Jesus suspende Luísa do seu estado habitual para poder castigar. Tendo passado dias amargos de privações e lágrimas, com o acréscimo de me ver na possibilidade de que o Senhor me suspendesse do estado de vítima, como de fato me aconteceu, que porque me esforçava não podia perder os sentidos, mas fiquei surpreendida por muitas dores internas que me inquietavam, sem que o pudesse compreender. Apenas um sonho na noite, no qual me parecia ver um anjo que me levava dentro de um jardim no qual estavam todas as plantas enegrecidas. As plantas no jardim estavam enegrecidas, mas eu não fiz. Só pensava em como Jesus me tinha expulsado de si. Então, ao fim da tarde, o confessor chegou e, encontrando-me em mim mesma, disse-me que as vinhas tinham congelado. Fiquei aflita ao pensar nas pobres pessoas e no temor de que não me fizesse cair em meu estado acostumado para poder livremente castigar. Mas esta manhã o bendito Jesus veio me fazendo cair no meu estado habitual e eu mal o vi e lhe disse: Ah, Senhor, e ontem que fizeste? Então você saiu com a sua e, além disso, nem sequer me disse nada, que pelo menos teria implorado para evitar em parte os castigos. E ele, minha filha, era necessário que te suspendesse. De outra maneira, tu me terias impedido, e eu não poderia estar livre, e além disso, quantas vezes não fiz eu o que tu quiseste? Ah, minha filha, é necessário que no mundo chovam os flagelos. De outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Dito isso, desapareceu, e eu me encontrei fora de mim mesma, sem meu doce Jesus, por isso ia buscando-o. E nesse momento via no céu um sol diferente do sol que nós vemos. E junto uma multidão de santos, os quais, ao ver o estado do mundo, a corrupção, são, e como se fazem zombaria de Deus, todos a uma voz gritavam: Vingança de tua honra, de tua glória,
faz uso da justiça enquanto o homem não quer reconhecer mais os direitos do seu Criador. Mas como falava em latim, eu pensava que fosse este o significado. Ao ouvir isto, eu tremia, me sentia gelar e implorava piedade e misericórdia. Então, realmente, né? Até os santos estão pedindo a justiça. Enquanto ela faz uso da sua justiça ao homem, pois ele não quer reconhecer mais os direitos do seu Criador. Então, os dois trechos falam da mesma coisa, sobre flagelos e a necessidade de flagelo, porque o mundo está disperso de Deus, o mundo não quer saber de Deus, e aí precisa se castigar o mundo por isso. Então, é bem simples o trecho de hoje. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me engole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Como os homens não se rendem, Jesus fará ressoar a trombeta de novos e graves flagelos. Encontrando-me fora de mim mesmo, via Nosso Senhor com uma vara na mão, que tocava as nações. E elas, sendo tocadas, se dispersavam e se rebelavam. E o Senhor lhes disse: toquei-vos para vos reunirdes em mim, e em vez de vos reunirdes, eu acho que em vez de reunir, eles se rebelaram e dispersaram mais ainda, né? Por isso é necessário que eu soe a trombeta. E enquanto dizia isto, pôs-se a tocar a trombeta. E eu compreendia que o Senhor mandará algum castigo. E os homens, em vez de humilhar-se, tomarão a ocasião de ofendê-lo e afastar-se. E o Senhor, ao ver isto, fará ressoar a trombeta de outros graves flagelos. 1903, né? Então, assim, a trombeta dá pra gente... quando eu li, eu pensei na guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914. Então, ele soou a trombeta para poder os homens se unirem a Deus, se converter, né? Para poder se converter. Mas aí o que aconteceu? Ficou pior a situação. E aí aconteceu duas guerras, né? Duas guerras mundiais. E o homem e a humanidade, se a gente pensar, se a gente parar para refletir em tudo que aconteceu na história da humanidade, a gente vê o homem se afastando cada vez mais de Deus. Aí o ensinamento que a gente tira, né, que a gente pode entender que Deus, ele manda castigos, soa a trombeta dos castigos para o homem se voltar para ele. Para o homem se voltar para ele. Mas o que está acontecendo? É o homem se rebelando cada vez mais e se afastando cada vez mais de Deus. Muito triste, né? Muito triste. Jesus suspende Luísa de seu habitual estado para poder castigar. Aí ela fala que, tendo passado dias amargos de privações e lágrimas, com o acréscimo de me na possibilidade de que o Senhor me suspendesse do estado de vítima, como de fato me aconteceu, que porque me esforçava não podia perder os sentidos, mas fiquei surpreendida por muitas dores internas que me inquietavam, sem que eu pudesse compreender. Apenas um sonho na noite, no qual me parecia ver um anjo que me levava dentro de um jardim, no qual estavam todas as plantas enegrecidas. Mas eu não fiz, só pensava com que Jesus me tinha expulsado de si. Então, ao fim da tarde, o confessor chegou e, encontrando-me em mim mesma, disse-me que as vinhas tinham congelado. É um flagelo, né? Congelar as vinhas, a plantação, né, de uva, as vinhas, por causa do tempo, por causa do tempo, né? Muito frio. Fiquei aflita ao pensar nas pobres pessoas e no temor de que não me fizesse cair no meu estado acostumado para poder livremente castigar. Mas esta manhã, o bendito Jesus veio-me, fazendo cair no meu estado habitual. Eu mal vi e disse ao Senhor: ontem o que fizeste? Então você saiu com a sua, e além disso nem sequer me disse nada, que pelo menos teria implorado para evitar em parte o castigo. E ele: minha filha, era necessário que eu te suspendesse, de outra maneira tu me terias impedido, e eu não poderia estar livre. E além disso, quantas vezes não fiz eu o que tu quiseste?
Ah, minha filha, é necessário que no mundo chova os flagelos. De outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Dito isto, desapareceu, e eu me encontrei fora de mim mesmo, sem meu doce Jesus. Por isso ia buscando-o, e nesse momento eu via no céu um sol diferente do sol que nós vemos, e junto uma multidão de santos, os quais, ao ver o estado do mundo, a corrupção, e como se fazem zombaria de Deus, todos a uma voz gritavam: vingança de tua honra, de tua glória, faz uso da tua justiça, da justiça, enquanto o homem não quer reconhecer mais os direitos de seu Criador. Mas, como falavam em latim, eu pensava que fosse este o significado. Ao ouvir isto, eu tremia, me sentia gelar, implorava piedade e misericórdia. Então, Deus, ele envia os castigos, né, para o homem se converter. A justiça de Deus é só amor, né? Olha o que ele falou, né? Se ele não castigar, se ele não mandar flagelos, os corpos se salvam, mas as almas se perdem, né? Interessante o que ele falou aqui, ó. Era necessário que te suspendesse, de outra maneira tu me terias impedido, e eu não poderia estar livre. Ah, minha filha, é necessário que no mundo chova os flagelos, de outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Se ele ficar cuidando dos corpos, né, para a gente aqui na Terra ter saúde, ter tudo, se ele só pensar nisso, né, no nosso conforto aqui na Terra, para a gente ter saúde, para a gente não ter violência, não passar fome, não chover, não ter nada assim que nos incomode, né, que nos faça sofrer, nada, se ele ficar só cuidando. De outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas, porque o homem vai ficar só apegado com a terra, e ele está cada vez mais longe de Deus, mais afastado de Deus, e as coisas andam tudo bem, se o homem tiver se estiver tudo bem aqui na Terra, assim, se o homem está afastado de Deus, ofendendo a Deus, está cada vez mais distante de Deus, e as coisas aqui na Terra tá tudo bem, ele não sofre nada, por isso ele tá vivendo no pecado, afastado de Deus, e não tem nenhuma consequência, ele vai ficar afastado de Deus eternamente, vai morrer e vai continuar, e vai, né, o beleléu, vai pro inferno, porque não se converte, não cai em si. É muito triste, né? Ter que ser por esse caminho da justiça, porque o homem não se rende. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da vontade divina a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como os homens não se rendem, Jesus fará ressoar a trombeta de novos e graves flagelos. Encontrando-me fora de mim mesma, veio nosso Senhor com a vara na mão que tocava as nações. E elas, sendo tocadas, se dispersavam e se revelavam. E o Senhor lhes disse: toquei-vos para vos reunirdes em mim. Em vez de vos reunirdes e dispersais de mim. Por isso é necessário que eu soe a trombeta. Enquanto dizia isto, pôs-se a tocar a trombeta. E eu compreendia que o Senhor mandará algum castigo. E os homens, em vez de humilhar-se, tomarão ocasião para ofendê-lo e afastar-se. E o Senhor, ao ver isto, fará ressoar a trombeta de outros graves flagelos. Muito grave, né? Porque Jesus, né, reuniu eles, como ele está dizendo, em torno a ele. Eu toquei-vos para vos reunir-vos em mim. Então, o objetivo, né, de Jesus tocar essas nações era, né, uma graça, né? É para que eles se aproximassem dele. Era uma bênção que ele está dando, uma graça que ele está dando. Para que essas nações se voltem para ele. E, em vez disso, elas se distanciam de Jesus. Elas não querem nem saber de nada que refere a Jesus, a Deus, a religião, nada. Essas nações só querem, né, o poder, o dinheiro e tanta coisa errada, a guerra, né, e tudo mais. Só querem lucrar, né, só pensam no material, né, e num mundo melhor não precisa da fé, não precisa da religião, não precisa de nada, né. Então se dispersa, se afasta de Deus cada vez mais essas nações
E aí é necessário os castigos, né? Como ele está dizendo, soar a trombeta, que indica que vai ter castigo. E primeiro ele manda um castigo assim forte, mas ainda não, ele ainda manda com o objetivo de que pela humilhação do castigo, esses homens possam se voltar para Deus. Mas aí está dizendo que mesmo em meio ao castigo, quando Jesus manda um castigo, seja o que vai sobre a nação, né? Uma doença, um vírus, crises econômicas, problemas com outros países, né? Enfim, a humilhação que ele manda é para que os homens possam voltar para ele. Então, ele está tocando esses homens para que eles possam se voltar para Deus. Mas, em vez disso, eles se afastam ainda mais. Mais duros eles ficam ainda. Isso é uma tragédia, né? Eles usam do problema, do castigo que acontece, né? E ficam mais pervertidos ainda, em vez de se voltar para Deus. E se houver isso, precisa ressoar outros graves flagelos. Então, precisa ser coisas mais graves ainda. Acontecimentos mais fortes ainda, por causa da obstinação deles, por causa da dureza do coração desses homens. Então, é muito sério, né? Ele está fazendo isso para reunir, como um pai que quer reunir seus filhos, né? Que querem. E está fazendo isso para atraí-los, mas eles se afastam. Em vez de ele perceber que isso é um recado de Deus, eles se afastam, né? Por exemplo, acontece uma coisa na natureza, é um recado de Deus. Aí eles interpretam assim, segundo os meteorologistas, segundo os não sei quem que estuda o clima, isso está sendo provocado por causa da poluição. Então vamos pensar novas coisas, novas campanhas lá, reunir na ONU lá para estudar o que nós podemos fazer para as nações, para investir mais nessa questão, né, de pôr uma consciência mais climática nas pessoas. Aí com isso a gente vai conseguir isso, e aí já pensa o que isso pode ganhar colocando medo nas pessoas. Olha, com esse medo, colocando essa questão climática, a gente vai conseguir ter as pessoas na palma da nossa mão e conseguir isso. E aí eles já vão maquinando o que eles ganham com isso, usar do castigo para um bem próprio, usar daquela tragédia para ainda tirar alguma vantagem sobre outras nações. Olha, porque aí isso pode depender de nós nisso, nós podemos ter nações da palma da nossa mão. Então, nós podemos conseguir outras coisas que a gente pode conseguir dispersar as pessoas com essa questão climática e a gente pode conseguir os nossos objetivos. Então, assim, só maquinando mais ruindade, que é fugir cada vez mais, se afastar mais ainda de Deus. Então, é muito triste. Em vez deles entender que aquela tragédia, aquele alagamento, aquele tsunami, seja o que for que aconteceu, era um aviso de Deus para os seres humanos. Era Deus tendo que mover a natureza, fazendo uma violência, né? Fazendo a natureza sair da ordem natural dela, para mostrar o quanto o homem está fora da sua ordem. E para mostrar o quão grave que é. Olha, vocês estão essa inundação é para mostrar o quanto vocês estão inundados no pecado, enquanto vocês estão inundados na soberba, na cobiça, nisso e naquilo. E o homem, em vez de entender isso espiritualmente e perceber, ele usa outras conclusões, né? É mais fácil falar que é ET. Porque os extraterrestres já estão dominando, já estão chegando aí até provocando uma mudança na estrutura né? Ainda é mais fácil de acreditar numa coisa dessa, né? Que eles próprios criam para dispersar a humanidade, vão pôr medo nas pessoas, né? Vão criar essas coisas para a gente conseguir o controle, né? Então, em vez, né, deles se humilharem e se renderem, né? Eles pensam em como eu posso usar dessa desgraça, dessa tragédia para controlar a população. Como eu posso aproveitar esse mal para conseguir o controle populacional? Olha, a Covid trouxe lucro para nós. A gente já percebeu que existem formas de controlar os seres humanos, né? Mantendo eles trancados dentro de casa, fechando igreja, olha isso, tirando deles o direito de ir, de vir. Isso é uma forma de controle. Olha para vocês verem que isso já é um estudo para nós, para a gente perceber como nós podemos dominar. Então, é assim que eles pensam. E, na verdade, Jesus, através do Covid, de tudo que aconteceu, ele estava chamando o homem de volta. Ele estava permitindo isso para que o homem pudesse se humilhar e se voltar para Deus e ver que é um nada. Então, eles nunca pegam a mensagem espiritual. E quando tem pessoas que trazem essa mensagem espiritual, eles falam assim, lá, os fanáticos religiosos, que vai falar que é alguma coisa apocalíptica. Eles vão fazer deboche, igual aquela mulher falou do apocalipse lá no carnaval, né? Eles fizeram deboche com o que ela disse, né? As emissoras, né, eles fizeram deboche com o que ela disse, com o aviso que ela deu do Apocalipse.
Então, para eles, os cristãos são os fanáticos que querem pôr terror apocalíptico e que o que está acontecendo não tem nada a ver com Apocalipse, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o aviso de Deus para a humanidade. Tem a ver com o que o homem deve estar fazendo para a natureza, tem a ver mais com a gente mesmo, né? Tem alguma explicação natural, tem alguma explicação, né, do fenômeno da natureza mesmo. Tem alguma circunstância aí que está ocasionando isso, efeito estufa, isso, aquilo, explicação lógica e científica, né, para eles tirarem Jesus e não trazer nenhuma referência a Deus. Ah, vamos rezar e ver o que Deus está nos falando com isso, com esse aquecimento, com isso, com aquilo, não. Com esse clima todo estranho, com esse frio esquisito, com esse calor esquisito, vamos ver o que Deus está falando conosco, por que a natureza está tão desordenada, por que as temperaturas, né, não tá mais as estações como eram antes, o que Deus está falando com essa mudança de tempo para nós? O que está acontecendo, né? Então, essa natureza está tão fragilizada e fora da sua ordem também, ela também está abalada. O que ela está dizendo para nós? Quem é que trouxe esse abalo total, né? Quem é? É a vontade humana longe da divina. Então, eles não buscam em Deus, na eternidade, não. E quem fala disso é pessoas assim, pessimistas, negativistas, né? Que querem trazer mensagem de terror para a população. Aí eles querem falar para as pessoas, tá tudo bem, toma aqui a Copa do Mundo, vai se divertir. Daqui a pouco, olha o carnaval, vem se divertir, olha isso, olha aquilo, distrações, para que os seres humanos não perguntem, não busquem o sobrenatural, nem nada que acontece, né? E com isso eles vão pensando, enquanto as pessoas estão distraídas aqui, o que nós mais podemos fazer? Então é muito triste. E cada vez mais se afastando mais ainda de Deus. Então é muito triste essa realidade, né? Dessas almas que obstinadas que Jesus está falando aqui. Então precisa de castigos grandes. Pode tirar mesmo o chão dos pés deles. Pra eles perceber que são nada, né? Muito sério. Jesus suspende Heloísa de seu habitual estado para poder castigar. E tá vendo? Castigo mesmo, né? Tendo passado dias amargos de privações e lágrimas, com acréscimo de ver na possibilidade que o Senhor me suspendesse do estado de vítima, como de fato me aconteceu, que porque me esforçava não podia perder os sentidos, mas fiquei surpreendida por muitas dores internas que me inquietavam, sem que eu pudesse compreender. Apenas um sonho na noite, no qual me parecia ver um anjo que me levava dentro de um jardim, no qual estavam todas as plantas enegrecidas. Mas eu não fiz nada, né? Só pensava em como Jesus me tinha expulsado de sinos. Então, ao fim da tarde, o confessor chegou e, encontrando-me em mim mesmo, disse-me que as vinhas tinham congelado, as vinhas. Fiquei aflita ao pensar nas pobres pessoas, vinhas, né, mesmo, né, plantação, né, de uva, né, de vinha, né. Aí ela ficou preocupada com as pessoas ficarem sem esse alimento, né. Fiquei aflita ao pensar nas pobres pessoas e no temor de que não me fizesse cair no meu estado acostumado para poder livremente castigar. Então ficou pensando, nossa, eu não estou caindo mais no meu estado, Jesus está castigando, né? Mas essa manhã, o bendito Jesus veio me fazendo cair no meu estado habitual, e eu mal ouvi, lhe disse, Senhor, e ontem que fizestes? Então você saiu com a sua, não sei, e além disso, nem sequer me disse nada, que pelo menos teria implorado para evitar, em parte, o castigo. Então ela está chateada, né? O Senhor não apareceu, não me colocou no sofrimento para evitar, em parte, o castigo, e eu fiquei sabendo dessa situação, né, dessas pessoas que iam sofrer por causa dessas vinhas congeladas, né? Então é o Senhor, né, que está mandando esse castigo, né? E nem me fez nem me fez participar em parte para apaziguar esse castigo, né? E ele, minha filha, era necessário que te suspendesse, de outra maneira tu me terias impedido, então eu não ia aceitar que Jesus fizesse isso, né? E eu não poderia estar livre. Olha que grave isso, né? Jesus não poderia estar livre, né? Sem que contar que a justiça é um bem, não é um mal. É aquilo que ele falou lá em cima. O homem está caindo, o homem está cada vez se afastando mais dele, né? Então precisa de grandes flagelos para humilhar o homem. Senão ele não se rende, né? E, então, além disso, quantas vezes não fiz eu o que tu quisestes, né? Ele veio, quando ela estava sofrendo muito, ela aceitou os pedidos dela e, né, apaziguou muito castigo e, né, amenizou muita coisa. Quantas vezes ele não cedeu, né? Por que que ela não cede, né? Ah, minha filha, é necessário que no mundo chovam os flagelos, tá vendo? É necessário. Não tem discussão isso, não tem como Jesus, mas tem outra forma de negociar, não. É necessário que chovam os flagelos, porque tem um objetivo nisso, tem um para quê disso.
Não tem como, se não fizer isso, é como tirar das criaturas um bem. Você não está rezando a favor delas, você está rezando contra elas. Porque é necessário os flagelos, é necessário que o homem seja humilhado, tenha cruzes. Senão, o homem está ferrado, ele vai ficar nessa obstinação e vai se condenar. Então, é necessário que no mundo chova os flagelos. De outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Então, se sempre Jesus ficar comovido com ela, né? E não deixar ninguém sofrer nada, porque, olha, imagina o corpo dessas pessoas sem alimento. Imagina as necessidades básicas dessas pessoas. Imagina vir uma enchente e tirar a casa dessas pessoas. Imagina a doença que trouxer dores e sofrimento para os corpos dessas pessoas. Mas se nós ficarmos preservando e cuidando do corpo, se perde as almas. Por quê? Elas, uma vez sadias, não vão pensar na eternidade. Elas não vão ter consciência do nada que elas são. Elas vão continuar nos seus erros e vão continuar usando a sua saúde para o mal. Vão continuar usando a sua liberdade para o mal. E vão continuar vivendo por materialismo. Então perderão-se as almas por elas estarem negando a Deus, o amor que elas deviam dar a Deus, elas estão dando a outras coisas, né? Então, é necessário desapontá-las nisso para que elas se desapeguem da terra, senão elas não vão pensar na eternidade, não vão pensar em Deus, não vão pensar no céu, não vão meditar na finitude da sua vida e fazer uma avaliação, não vão pensar que um dia você tem que prestar conta, não vão pensar em nada que diz respeito a Deus, a alma, a salvação, algo acima do que está aqui na terra, porque vai estar muito bem bom aqui na terra, então elas vão querer terra. Então, o homem precisa disso. Dito isso, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesmo, sem meu doce Jesus. Por isso, ia buscando, e nesse momento eu via no céu um sol diferente do sol que nós vemos. E junto a uma multidão de santos, os quais, ao ver o estado do mundo, a corrupção, como se fazem zombaria de Deus, todos em uma voz gritavam: vingança de tua honra, de tua glória. Então os santos pediu castigo. Aqui, ó, faz uso da justiça enquanto o homem não quer reconhecer mais o direito do seu Criador. Então, enquanto o homem quer virar as costas para Deus e continua virando as costas para Deus, faz uso da sua justiça. Então, os santos pedem isso. Então, não adianta a pessoa ficar assim: São Francisco, que ama a natureza, não deixa Jesus, né? Santo Antônio, impeça isso e aquilo pela saúde das pessoas, santo não sei do que. Eu falo: saúde? Tem certeza que você quer a saúde dessa pessoa aí? Você não sabe o que eu tô vendo? Você não sabe por que buraco que ela tá indo? Você vai continuar desse jeito? Então, os santos querem a vontade de Deus, os santos querem a honra e a glória de Deus e a salvação das almas. E as almas, né, no bem bom não vão ser salvas, porque elas estão... Imagina que tragédia, depois de tudo que Jesus fez, a pessoa dá as costas, né? E se quem não tomar desse sangue, quem não for banhado nesse sangue, não se salva. Quem não aceita a vontade de Deus, não se salva. Então, se o ser humano está vivendo assim, querendo tirar, não quer reconhecer os direitos do seu Criador, né? E fazem zombaria de Deus, isso é gravíssimo. A corrupção que há no mundo é falta gravíssima. Esse sistema corrupto que há no mundo é gravíssimo, isso é uma afronta. Isso não tem como, né? A justiça de Deus, os atributos de Deus funcionam em perfeito equilíbrio, então a justiça, a taça da justiça se enche. Então é necessário os castigos, né? Por bem do próprio ser humano, para a correção dos seres humanos, né? Seria como não dar para eles aquilo que eles mais precisam. Você fala assim: não, mas eles não precisam disso. Eles precisam de livramentos sempre, proteções sempre. Será? Então por que eles não se voltam para Deus? Quando eles têm essas coisas, nem agradecem, nem reconhecem que é Deus que dá. Ao contrário, né? Eles ficam mais confirmados na terra. Então, Jesus sabe o que ele faz. Então, mas como falava em latim, eu pensava que fosse esse o significado. Ao ouvir isso, eu tremia, me sentia gelar e implorava piedade e misericórdia. É o papel dela mesmo, sempre pedir para amenizar. Jesus não tira isso dela, né? Ela fica com esse papel mesmo. Mas ela tem que aceitar a vontade de Deus, né? Então a gente não pode ir contra a vontade de Deus. Se Jesus falar que ainda vai ter muita notícia ruim para nós, porque infelizmente, né, muita corrupção, muito pecado no mundo, e a gente sabe que não tem como a gente defender os seres humanos, gente, não tem como. Não tem como a gente ficar, mas e as casas das pessoas, e a comida delas, e as famílias delas, e a saúde delas, e as necessidades delas. Gente, não tem como defender o ser humano. Não tem como. Não tem jeito, não ficar desse lado é errado. Esse lado tá pecando, esse lado é injusto, né? E você não está defendendo eles fazendo isso, ao contrário, né? Você está querendo que eles recebam recompensas aqui na terra e esqueçam da eternidade,
né? Então nós temos que ficar do lado de Deus, do lado da justiça e dos atributos de Deus, porque essa é a posição de quem está na vontade de Deus, de quem está no céu. Essa é a posição de um bem-aventurado, né? O bem-aventurado não fica apegado aos corpos das pessoas, aos bens temporais das pessoas. Eles olham para o espiritual, para a alma, para aquilo que vai fazer o bem para a alma. Então nós também nos espiritualizamos. A gente não fica nessa visão baixa humana defendendo o humano, né? A gente fica vendo o divino. Se Deus permitiu isso, para que ele permitiu isso? Ah, se Deus permitiu essa catástrofe, sei lá, aqui na minha terra, aqui em Minas Gerais, por que será que ele permitiu? Por que permite tais coisas acontecer? Aí Jesus vai falar, olha, o seu povo aí mineiro, Ruth, é muito apegado à terra, é muito, 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 aí eu tenho que permitir essas coisas. É um povo muito apegado à terra, então eu preciso permitir. Então, assim, sempre vai ter uma explicação, vai ter um para quê. E você fica nessa significado, né? Compreendendo o que Deus está fazendo e defendendo os direitos do seu Criador, né? Então, a gente não fica nessa posição, claro, né, gente? A gente sente, claro, é normal, né? Mas a gente entende, né? Que tem um propósito, que não termina aqui na Terra, que se ficar tudo fácil para as pessoas aqui, ninguém mais vai olhar para a eternidade, né? As pessoas lá na sua terra, tendo tudo de bom, vai ficar ali, vivendo na terra e amando ali, fazendo ali seu paraíso, e esquecendo de Deus, e ficando ali, idolatrando as coisas. Então, não. Então, as cruzes de apontamento que Jesus manda, o desgosto, tirar o gosto, amargar as coisas, todo tipo de coisa que permite a nação sofrer tanto com o mau governante, tudo tem um para quê, né? A nação fica tão humilhada. Olha, Ruth, se eu deixar o Brasil ser uma superpotência, vocês vão ficar arrogantes igual os Estados Unidos. Vocês vão ficar arrogantes igual a Rússia, igual a China. Aí acabou. Ninguém mais vai para a igreja. Mas é porque o povo está humilhado, eles ainda vão. Tem todo um para quê, né? Jesus permitiu, olha, aí ninguém dá muito valor para vocês, ninguém fica vendo muito vocês não ficam na mira dos inimigos, né? Então é mais uma proteção, fazer vocês serem não ser uma superpotência, né? Não ser das nações lá que fazem parte lá dos que mandam na terra, né? Deixar vocês que vocês nunca entram nesse trem aí, que eu nem sei falar o nome, tá, gente? Mas vocês nunca fazem parte disso aí, nunca fazem parte, né? Não é ruim, né? Deixar vocês bem abaixo, né? Como subdesenvolvidos, não é ruim. Eu tô protegendo vocês de muita coisa, né? Ah, mas Senhor, os brasileiros sofrem muito com esses corruptos, né? E tudo. Mas também uma forma de... Eles, não vejam eles. Eles acabam sendo canal meu também para trazer justiça para o Brasil, para também os sofrimentos que eles trazem dos impostos injustos, né? De toda essa corrupção, que vocês sofrem muito com essa corrupção, é para que vocês se desapeguem na terra. Eu estou dando graça para vocês, não dando aqui na terra, para que vocês tenham no céu, né? São graças, para me liberar graças para o Brasil, eu preciso permitir essas dores, né? Para equilibrar a justiça, para derramar graças espirituais para a nação brasileira. Eu preciso permitir os próprios maus governantes, né? Que acabam sendo seus algozes, mas que, na verdade, sou eu, através deles, permitindo, né, esse sofrimento, porque a cruz é o que enxerta Deus na alma, é o que vai unir vocês a mim. Então, se eu encho o Brasil de cruz, e que vocês sofrem tantas penalidades financeiras, é um bem tão grande, né? Não quero vocês compactuados com a besta, compactuado com o dinheiro, com as trevas, né? Então, tá tudo bem. Ao contrário, eu estou abençoando muito essa nação, permitindo tanto sofrimento, né? Então, assim, sempre você for conversar com Jesus, entendeu? Você só vai ver bem nos flagelos, vai ver bem você pagar aquele imposto alto lá. É um sofrimento? É. Mas você está nesse vale de lágrimas, esmagado pelos impostos, esmagado por tanta corrupção, né? Como que o empreendedor sofre no Brasil, né? Como que o profissional sofre no Brasil, né? Como que esse sistema corrupto não deixa a pessoa crescer, o microempreendedor crescer. Mas todo esse sistema que deixa você socateado, na verdade, isso vai produzir uma glória eterna para você lá no céu. Então, sempre tem um bem, né?
Então é graça. Então você está debaixo disso é melhor do que você estar fora no bem bom. Quem está no bem bom, você tem que rezar por esses. Não inveje esses. Não inveje os que estão lá investindo nessas bets. Não inveje os poderosos que estão lucrando. Os poucos bilionários que há no Brasil, né, que conseguiram. Não acha que isso é maravilhoso, né? Não acha que está no topo, que está no ranking, que ser um país desenvolvido e ser muito considerado lá fora e até temido é o melhor. Ao contrário, esses ficam mais fora à mercê dos inimigos e o Brasil ficando humilhado, fica mais protegido, né? Amém? Então é assim que Deus trabalha, né?